entrar no reino de Deus e ceiar, a gente vai ver nessa parte de quem é na oração, né? Aí o versículo, aqui o assunto, né? A gente começou falando quem é as pessoas da reunião, mas e o assunto da reunião? Que a gente está no Sky Center, precisamos falar o quê? Então, o que vamos falar? Aí, baseado na oração, venha a nós o teu reino, o reino, né? E aí a gente pensa, ah, o reino, gente, não é simples. O reino é chegado, uma coisa que a gente sabe, ele chegou. Jesus falava, aqui, ó, o reino de Deus está próximo. Esse é o João Batista. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele chegou. E o reino? Ele está entre nós. Certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então, Jesus, quando é que vai vir o reino? Jesus, quando vai vir? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. A gente sabe duas coisas: o reino chegou e ele está em nosso meio. Aí agora a gente vai ver o que é. O reino aqui, Jesus falou, é uma semente de mostarda. E isso é incrível. Eu não sei se vocês já viram semente de mostarda, mas eu plantei. Essa é uma foto que eu mesma tirei uma foto da semente de mostarda. A conselheira, né, da nossa igreja trouxe uma sementinha e falou, planta. Aí eu falei, "Ah, vai ser minha fé. A minha fé vai crescer." Realmente cresceu, gente. Era pequenininho, minúsculo aquela semente, dava nem para ver. E aí eu plantei, cresceu essa semente aqui, tá vendo? Semente de mostarda. E eu coloquei o Sky Seed, né? A gente vai pegar o Evangelho aos povos. O reino é esse, gente. O reino está entre nós. Quando a gente começar a levar o Evangelho e as pessoas crerem no Filho de Deus, ali está o reino. E aí, por isso que nesse sentido, eu falei, ah, se Sky Center, nós estamos pregando o reino de Deus, e Jesus fala que o reino é como uma árvore, aí eu falei, ah, então é a semente. O Sky Seed a comunidade que a gente vai ter com esses povos que a gente ganhar para Cristo é como uma semente. Porque semente de mostarda, que a gente ganha aquele Halsa lá, que a irmã Liduína tá orando, e ela vai compartilhar a mensagem do Evangelho. Gente, aquele Halsa vai ganhar o vilarejo inteiro, vai ganhar a vila toda, vai ganhar a cidade toda. Gente, não é obra nossa. Vocês vão ver uma parte de oração que, assim, fechou tudo, sabe? A gente vai orar todos os dias agora. Vai chegar. Mas é nesse sentido, semente de mostarda, ela é pequena, mas quando cresce, não tem problema. É só uma pessoa, é só uma vida, é Jesus. Senhor chamou 12 homens. 12 homens que não eram nada diante dos homens. 12 homens que eram desprezáveis. Jesus fala, poucos são os grandes que o Senhor chamou. A maioria era desprezível. Mas foram esses 12 homens que, gente, hoje tem o quê? 3 bilhões de cristãos na Terra. Então, o que que é uma pequena semente nas mãos do Deus vivo? Então, gente, essa semente que a gente leva não é coisa pouca. É a semente do reino de Deus, que se você plantar, gente, ela cresce, cresce, é uma terra que você não sabe onde vai parar o galho. Você vai ver, assim, vai ter sombra, vai ter para todos. Você vai plantar lá na Índia e aquele indiano, ele vai testemunhar com a vida dele que as pessoas vão ver quem é o próprio Cristo. Então, isso que a gente está fazendo não acaba em nós. Isso que a gente faz, começa, mas é o Senhor que dá crescimento. Aí Jesus, ele fala a parábola, né? Vocês podem ver depois. Vai ser várias terras, vai ser várias pessoas que vocês vão levar o evangelho, vai cair em terra, então caiu no meio do trigo, erva ruim, vai cair no meio do joio, aí vocês vão ver que arranquem primeiro o joio, e tudo que a gente levar, mas a única coisa que a gente tem que ter em mente é a semente. A terra, Deus que vai trabalhar no coração, mas é a semente em si que a gente está estudando para levar o evangelho. Aqui, o reino de Deus é o semeador e as terras. Esse daqui, ó, ele só é semear, então uma parte caiu nos espinhos, outra parte caiu na beira do caminho, outra no meio das pedras, e outra, graças a Deus, na boa terra. Gente, eu falei para vocês que a maioria, quando levava, recebe o evangelho, mas não é que recebe assim, recebe, né? Quando eu falo recebeu a salvação, a pessoa nasceu de novo. Não que a gente vê, mas que a gente. O Espírito Santo é como quando a gente está compartilhando o evangelho e a pessoa ela recebe e ela continua, né? A gente vê, nossa, essa pessoa ela recebeu a salvação, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, clamou: quem tem ouvido, ouça. Então, aqui, eu coloquei aqui, Halsa Seed significa semente. Por isso que é Halsa Seed, Myanmar Seed, Índia Seed, Punjab Seed, Paquistão Seed, tudo semente, que são essas comunidades. É aquela semente, gente, se a gente só plantar e uma pessoa já nascer uma árvore, já tá ótimo, já.
que nessas nações nem se chega o evangelho. O reino de Deus também é comparado a um tesouro. Vocês vão ver aqui em Mateus, tesouro. Ah, tinha uma terra, aí o homem achou um tesouro. Aí ele vendeu tudo. Eu não tenho dinheiro para comprar aquela terra, mas eu vou vender tudo o que eu tenho e vou comprar. Esse é o reino de Deus. É aquela disposição no nosso coração de que todas as coisas que a gente tem aqui, a gente trocaria tudo, mas não se compara à glória e o poder do reino de Deus. Então, quando a gente acha o reino, a gente sabe quão tesouro que ele é. Aí aqui, né, Jesus ele falou, siga-me. Aí ele, não, mas os meus pais, eu vou sepultá-los primeiro. E Jesus, deixe que os mortos sepultem os mortos. Aí ele falou, mas se alguém amar mais a mãe e o pai do que a mim, não é digno de mim. Então vocês vão ver que o reino, ele é prioridade. Isso que significa tesouro. Por quê? Um falou, né, deixa eu fazer tal coisa. A parábola da ceia. Jesus, o senhor está me chamando para ceiar, mas eu vou casar daqui a pouco. Jesus, eu vou abrir um negócio. Jesus, eu estou fazendo um negócio aqui, não dá tempo. E é isso que acaba deixando a gente de viver o reino, sabe? Jesus, a rotina está muito grande. Jesus, a rotina, ela come bastante e a gente não vive. É como, sabe, é um tesouro? Será que o reino de Deus é um tesouro para nós? Porque se todas as outras coisas ocupam nosso tempo, e a gente sabe que a gente dá tempo para o que a gente tem prioridade. Então, de uma forma, não importa o quão corrido sejam as nossas vidas, se a gente tem como prioridade esse tesouro, que é o reino, então a gente achou e a gente vendeu as coisas e tem o reino de Deus. Aí aqui também, tesouro, nada. Salvação. Esse é maravilhoso. O reino de Deus é salvação. Novo nascimento, isso que é salvação. Então lá vocês sabem, Jesus, como eu entro nos céus? Aí Jesus, ninguém pode entrar se não nascer de novo. É tipo assim, no céu não entra pecado. Aí não entra pecado? Mas você nasceu em pecado. Todo mundo nasceu em pecado. Então ninguém vai entrar no reino dos céus, é isso. Ninguém entraria no reino dos céus. E por isso Jesus falou: se você nasceu em pecado, você vai ter que nascer de novo, não tem jeito. Se nasceu, então, aí ele fala: como pode nascer velho? Ninguém entra no reino de Deus se não nascer na água do Espírito. Por isso que a gente fala de depois da morte, mas o reino aqui na terra. Uma pessoa que não recebeu a salvação, ela não vive o reino de Deus, porque o reino de Deus não é carne, o reino de Deus é espírito. Então, só quando a pessoa crê em Cristo que ela vai ver o reino de Deus. É por isso que quando a gente fala, aquela pessoa não enxerga, como assim ela não enxerga a provisão de Deus, o livramento de Deus? Como ela não enxerga, sabe? É um absurdo. Gente, eles não têm como enxergar. Eles estão mortos. E aí, por isso que a gente falou, o morto, você coloca um tijolo em cima dele, coloca o tijolo, ele vai sentir? Não, tá morto. E quando você tá vivo, o tijolo pesa. Ou seja, o pecado, a gente só sente o peso do pecado quando a gente está vivo, porque o morto não sente nada. O morto, ele não tem reino. O morto não vê o reino de Deus. O morto não conhece a Deus. Então, por isso que é necessário nascer de novo, crer em Cristo. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. Aí essa parte é incrível. Deixa eu ver. Essa parte aqui. Lembra que eu falei quando a gente tem. E eu já fiquei muito assim em oração. Eu falava. E uma das coisas que mais, vamos dizer, essa palavra prejudica a minha oração é quando eu penso assim, eu vou orar, e a gente ora por salvação. Vamos dizer assim, eu vou orar pela salvação de uma pessoa muito difícil. Aí eu penso, meu, não adianta orar por essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ela nunca vai se converter. Essa pessoa, do jeito que ela é, ela faz isso, faz aquilo. É que, ela não muda. É quando você pensa, aquela pessoa, você fala, essa pessoa não muda, não muda. E aí, o maravilhoso, quando a gente entende uma coisa do evangelho, e principalmente para a gente orar, é que, gente, não depende de pessoa nenhuma. Isso que é o fato da salvação, é que não depende do homem. Tipo assim, não vem nada de nós. A salvação, por mais que depois, na caminhada, a gente caminhe para consolidar o nosso chamado, o evangelho dentro de nós, a obra da salvação é totalmente vem de Deus. Você vai ver isso aqui, ó, 1 Pedro, ele fala assim, eleitos, e tem muito dessas palavras, gente, eleitos segundo a presciência, segundo o conhecimento de Deus, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui ó, vai ficar mais claro. Eita, voltei. Aqui vai ficar mais claro. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho,
Aqui, ó. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Eu coloquei lá o formulário e muitos falaram que uma dúvida que tem é eleição e predestinação. Mas é da Bíblia. E tá aqui, vocês vê bem claro. Ao quem predestinou. Por quê? Presciência de Deus, conhecimento. Então é assim, Deus ele conhece e Deus ele escolhe. Então, automaticamente, mesmo que você fale assim, mas como é que eu vou orar pedindo pela salvação de alguém se Deus já escolheu? E exatamente a primeira coisa que vamos falar aqui, Deus escolheu as pessoas. E você vai ver aqui, ó, Romanos também, eu vou explicar para vocês. Efésios, deixa eu ver. Aqui, ó, ele dizia a Moisés: Eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. Eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É tipo assim, se eu quero me compadecer, eu vou me compadecer. Se eu não quiser me compadecer, se eu não quiser ter misericórdia, eu não vou ter misericórdia. E isso é tão incrível que é mais ou menos assim. Se eu não quisesse salvar a humanidade, eu não salvaria. Porque Deus é justo, gente. Se Deus ele não quisesse nos salvar, a nossa condenação era certa. Por quê? Porque quebramos a lei. Todos os pecados estão fora da glória de Deus. Então, pensa numa cachoeira. Cachoeira, sabe? Um rio, tá? Rio, bem tranquilo. Essa é a humanidade. A humanidade peca, ela faz tudo o que faz e tá tranquilo, porque elas estão no rio. Mas mal sabem que toda a humanidade está indo para o quê? Para uma beira. E uma beira de abismo em abismo, que lá no final a cachoeira é o inferno. Então, quando a gente olha, a gente fala: Senhor, tá todo mundo indo pro inferno, Senhor, porque todos pecaram, estão fora da tua presença. E é justo que o Senhor nos condene, porque o Senhor é um juiz justo, juiz corrupto. A gente falou: tudo bem, pecou, você pode estar solto, tá livre. Você pecou, você cometeu um crime, tá livre. Mas nós estamos falando com Deus que conhece a intenção do coração. Então, gente, é questão de que Deus, naquele povo, naquele rio, Deus, ele é aquela mão. E essa mão tirou alguns da cachoeira. Sabe aquele rio que ia para a condenação, inferno? Deus tirou. Por quê? Porque ele escolheu alguns para serem salvos. E aí você fala, mas não é justo. Gente, podia ser todo mundo. Podia ser todo mundo para condenação. Mas Deus falou assim: você está falando com Deus? Por quê? Como tu replicas um Deus? Eu que sou eu que fiz o vaso para honra e vaso para desonra. É tipo, você é um vaso. Como é que você está falando ao oleiro o que faz o seu senhor? Porque você só é um vaso nas mãos. E aí, quando a gente entende que é Deus que salva, gente, a obra da salvação é totalmente de Deus. Aqui ele fala, né? Ó, eu vou colocar aqui de novo para vocês. Ele dantes conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ó, aos que dantes ele antes predestinou, também chamou. Aos que ele chamou para o reino de Deus, ele justificou. Você não é justo, mas eu te justifiquei pelo sangue de Jesus. E aos que justificou, glorificou, que é depois, quando a gente morrer, Jesus, ele vai ver o sangue, Deus, ele vai ver o sangue de Jesus. E nós entraremos no reino e na corpo glorificado. Então você vê que Deus que não tem homem aqui, não tem Sayuri, ela estava aqui, e ela tinha alguma coisa diferente, ela foi salva. Não, Deus não viu nada em nós. Então, olha que maravilhoso, que quando a gente orar para alguma alma, não depende do homem, não depende daquela pessoa, depende de Deus salvar. E aí, aí entra, e eu já perguntei isso quando eu não entendia, né? Eu falava, Deus, então por que que eu vou orar? Se o Senhor, se por que que eu vou orar pela salvação? Se o Senhor já escolheu. E por que que eu vou pregar? Por que que eu vou pregar o evangelho? Se já escolheu também, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo no final. E aí, a gente está caindo numa coisa que os muçulmanos caem. Eles falam assim: eu não entendo como três pessoas podem ser um único Deus. Então tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo. Eles são três pessoas em um único Deus? Eu não aceito. Por quê? Porque eu não entendo. É a mesma coisa. A gente está falando que a gente não entende por que que a gente tem que orar pela salvação, se já Deus escolheu. Por que Deus eu tenho que pregar a salvação, se você também já escolheu, Senhor, quem vai ser salvo? Eu não entendo, então eu não vou fazer. Eu não entendo, eu não vou crer, não vou pregar. Mas só que isso, lembra que eu falei para você? A oração faz parte do plano de Deus, já, que está incluso. É como se fosse assim: Deus, ele já escolheu, ele sabe.
Ele sabe quem ele vai salvar. Deus, ele já salvou, ele já planejou, ele já deu, ele já tem os eleitos. É essa palavra, eleitos, são aqueles que serão salvos. Deus já tem os eleitos. Só que ele, no plano dele, escolheu que nós, pelas nossas orações, que nós, pela nossa pregação, esses eleitos serão salvos. Então, é ao mesmo tempo, gente. Para a gente entender, a gente pode pensar assim, ao mesmo tempo que Deus tem os seus eleitos, é esse mesmo Deus que no seu plano colocou a gente justamente para pregar o evangelho para os eleitos e justamente para orar pela salvação dos eleitos. Porque quem não é eleito, gente, e isso não podemos discutir com Deus, mas não serão pessoas que serão salvas. Porque é Deus que chama, Deus que escolhe, e isso é triste. Eu vejo assim, né? Nossa, a gente tem uma compaixão. Eu falo, Deus, eu queria que toda a terra fosse salva, Senhor. Mas a gente não tem nem capacidade de falar isso, porque a gente é homem, a gente é barra, a gente é vaso. Se o próprio Deus, e o Deus, ele é muito mais misericordioso do que nós. Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele é misericordioso, então por ele salvava toda a terra. Mas só que Deus, ele tem os seus decretos. A gente não mexe, sabe? Decreto? Decreto tá lá em cima. Tá com ele é rei. Só que esse mesmo rei, ele nos dá esse livro, que ao mesmo tempo que ele fala, eu tenho meus eleitos, ele fala assim, você faz parte da salvação deles. Por quê? Porque a gente não sabe quem vai ser salvo. Isso é uma graça, isso é uma graça. Porque se a gente soubesse quem ia ser salvo, também não ia pregar, né? Ia pregar só, não tem obra. Já tava todo mundo, já tava certo. A gente não sabe quem vai ser salvo. Mas a gente sabe que o nosso Deus nos chamou e ele tem eleitos. Então é mais ou menos assim, quando a gente orar, faz parte do plano, gente. É como se Deus te levou a orar por aquela alma, sabe? É como não vamos dizer possibilidade, mas é bem, assim, no plano de Deus, vamos dizer, provável que se Deus te levou a orar por aquilo, se o Espírito Santo, que é Espírito, e é totalmente contra a sua carne, pensa, eu vou orar pela salvação daquela pessoa. Você não vai ganhar nada com isso, gente. A gente não ganha nada com a salvação dos outros. Então, se a gente está orando isso, não é pela nossa carne, a gente está orando porque o Espírito Santo nos elevou a orar. Então, se eu oro pela salvação da minha família, se eu oro pela salvação do meu amigo, se eu oro pela salvação das pessoas da minha escola, é porque faz parte do plano de Deus que essa minha oração, a oração tem poder, ela é eficiente, vocês vão ver, a oração mudou, ela muda muita coisa. É a oração, a minha oração, as nossas orações fazem parte do plano de Deus na salvação. Então, eu até coloquei aqui, deixa eu ver se a gente. Vai ser lá no final dos meus slides. Que quando a gente está em algum lugar e a gente vê que Deus nos leva para diferentes lugares, é porque nesse lugar tem eleitos de Deus. Essa é a maior motivação para a gente pregar. Quando eu prego, se eu pregasse e eu pensasse, nossa, esse povo vai depender do fulano se arrepender. E acontece arrependimento no nosso coração, acontece. Mas vem de Deus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo e ele é o fim. Ele que nos chamou, vocês podem ler aqui, ó, tá tudo aqui. Como também elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em caridade, e nos predestinou por filhos de adoção em Jesus, segundo a sua vontade. Então, gente, é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, eu dou glórias a Deus, que não é pelo arrependimento, não é se a pessoa vai mudar, porque ser humano nenhum vai mudar a sua natureza. A gente não muda a nossa natureza. Só o Espírito de Deus muda a nossa natureza. Ele muda, mas ele muda assim radicalmente. Não é uma mudança. Claro que pode, o pecado. Uma pessoa aceitou Jesus e ainda batalha contra aquele pecado, mas ele muda a natureza do homem que nunca se arrependeria pelo pecado. Então, se antes eu pecava, é que nem eu falei, o arrependimento, agora eu peco e eu sinto o peso do pecado. O morto não sente o tijolo, não sente o peso em cima dele, do tijolo. Agora nós sentimos. Então, isso é a maior prova que o quê? A nossa natureza é outra. A gente não tem mais uma natureza terrena. Claro que a gente tem ainda aquela carne que quer falar, mas a gente recebeu uma natureza de filhos de Deus. Então, por isso que a gente pode orar pela salvação, porque depende de Deus. Então, eu orei muito aqui a grande comissão, né? E eu falava, Deus, o Senhor tem seus eleitos. Senhor, o Senhor tem os seus salvos. Senhor, salva muitas almas. E salva, Jesus. Quando a gente começar a falar o Evangelho, salva. Quando eu orei por minha Mara, eu falava, Jesus, colheita. Eles são teus. Não são
Senhor, e é aquela oração, Senhor, se o Senhor não os salvar, eles perecerão. Então, se a gente pensa, a gente está orando e a nossa oração de salvação faz parte do plano de Deus para salvar. Então, tá vendo que tem o meio do caminho? Antes de vocês pregarem o evangelho, se não tiver oração, gente, tudo que Deus faz, sabe? Que Deus faz na nossa vida, tudo que Deus abre portas, é através desse meio, a oração. Então, a gente está aqui no Brasil, vai falar o evangelho para o indiano, vai falar o evangelho para o nigeriano, aí a gente pensa, mas como Deus? Como ouvirão? E aí Deus, ele fala, é pelo Espírito Santo. Então, não depende de quem vai ouvir, não depende de quem planta, não depende do que rega, mas depende do Deus que dá o crescimento. Então, aqui ele fala, né? O reino de Deus é a semente que lança a terra. Aqui, ó, faz o que reino de Deus também é a colheita, é a grande comissão. Está aqui Lucas, pois virão do Oriente, pessoas do Oriente, virão pessoas do Ocidente, do Norte, do Sul, e ocuparão seus lugares na mesa no reino de Deus. Então, esse é o reino que nós estamos falando. Aqui, quando a gente fala do reino, também oração, dons e envios. Lembra que eu falei, né? Oração, qual o assunto? O assunto é reino de Deus. E reino de Deus também é dons e envios. Então, ore para separe Barnabé e Saulo pela obra que eu chamei. Aí aqui, então, depois de terem jejuado e orado, eles colocaram as mãos sobre eles e mandaram embora. Aí outros, segundo Pedro, olha a eleição aqui, gente. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui é muito importante que você vê que empenha, né? Quando eu falo por mim mesma, quando eu começo a me perder o evangelho, quando eu começo a perder o reino de vista, quando eu começo a perder o chamado de Deus de vista, quando eu começo a perder o reino de Deus no evangelho, eu faço isso, tropeço. E eu tropeço mesmo, quando eu paro de viver o reino, quando eu paro e a gente fica ocioso, né? Aí não estamos gastando o nosso tempo pelo reino. Se você não está gastando tempo pelo reino, vai gastar por outra coisa. E, gente, no mundo a gente tropeça. É incrível. E principalmente a gente está hoje nas redes sociais e está lá. E se a gente tem que saber usar. Se a gente não usar para o reino de Deus, essa mesma rede social é aquilo que ou é bênção ou é maldição. E pode ser maldição. Então, quando a gente se empenha no chamado, a gente não perde tempo. E tempo é precioso. Principalmente porque as pessoas, o mundo quer te passar uma ideia de eternidade. Mas não é. Jesus falou, o tempo, quando você vê, faça a obra do Senhor, porque amanhã virá e para quem você tem ajuntado os tesouros na terra, o que você tem feito? Então, aqui, empenhe-se para consolidar o chamado. Aqui, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, né, a gente já tem aqui, ó, 10. A gente tem os missionários do Skate Center e a gente fala, meu Deus, é muita gente, e muita gente para pregar o evangelho. Mas sempre foi trabalhador pouco, sempre foi. Tem o site, eu vou ensinar o Joshua Project, você coloca lá, quantos missionários tem para 100 mil pessoas? Aí você vê, para 100 mil pessoas, um missionário. Aí você fica, meu pai eterno, um missionário para 100 mil pessoas. Só pela internet, né? É um microfone muito bom. Mas aqui, envie, Senhor. Ore pelo dons, ore pelo envio. Trabalhadores para a seara. Então, o reino de Deus também é cheio do Espírito. Então, muitas vezes, né? Aqui, ó, receberão poder do Espírito Santo descer sobre vocês. Quando crê em Cristo, você recebe o Espírito Santo. Por quê? Se você não receber o Espírito Santo, quando você recebe, você vai ser testemunha. Se você não receber, você não é testemunha. Mas olha isso, algumas pessoas pensam, né? Mas eu ainda tenho que saber, ainda tenho que fazer. E realmente a gente tem que saber. A gente tem que saber o evangelho, a mensagem. Só que quando a gente já recebe o Espírito Santo, quem nos torna testemunhas? Ele. Ó, tá aqui, ó. É direto. Receber o Espírito Santo, descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Você crê em Jesus, recebe o Espírito Santo. E você já é testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Aqui está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no último dia, pregando arrependimento às nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então vai, pregue o Cristo crucificado, pregue o Cristo ressurreto, que no terceiro dia ressuscitou e pregando arrependimento e perdão dos pecados a todas as nações. E aqui também, né, fala do Espírito Santo, cheio de poder.
Aqui o reino de Deus é frutos do Espírito, caráter. Então, estamos correndo com o tempo. Aqui, esse frutos do Espírito, nossa, esse reino está entre nós, né? Se ele está entre nós, mas ele também é revelado em nós. Porque a gente fala, né, muito, vamos e vamos com ousadia pregar o evangelho, a mensagem, mas e a mensagem, a palavra que é evidenciada através da nossa vida, através do nosso caráter? E lembra que a gente falou na oração, Jesus, Pai, santificado seja o teu nome. Santificado é glorificado. Tá, mas como eu glorifico o nome de Deus? Tá aqui, ó. Meu Pai é glorificado. Quando? Pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Toda vez que a gente dá fruto, conectados na videira. Então, Jesus, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Tô ficando até rouca já. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto. Então, se a gente permanecer nele, a gente vai dar fruto. E isso é o espírito, é o caráter. A gente até vai ver mais